Boa noite a todos vocês que estamos juntos aqui nessa sexta-feira, mais uma sexta-feira, para estudar a palavra de Deus. Estudar a Bíblia é tão bom porque ela deixa claro para o leitor que existe um Criador que está no controle da situação. Embora pareça que o homem está no controle e a sua loucura, Deus está no controle. A história não acaba pela vontade do homem. Não são bombas nem guerras. Quem vai colocar fim na história da humanidade foi aquele que criou, porque está escrito que seria assim que iria acontecer. Eu escolhi falar para vocês hoje sobre a presença real nesses dias conflituantes. Então, o que acontece? Todos nós temos. Preste atenção no que eu vou lhes dizer, porque é a pura verdade. Todos nós temos problemas. Todos nós. Todos nós. Não importa quem seja você, que situação aonde você vive, qual é a sua situação econômica, se é solteiro, se é casado, se é pai, se é mãe, se é avô, se é solteiro, não importa. Vez por outra, você acorda e parece que aquele dia nem devia ter acontecido porque deu tudo errado. Tem dias que sem nenhuma explicação dá um tipo de tristeza incontrolável, dores que não têm explicação. Eu não estou falando de doença. Tem dias que olhar-se no espelho é um pesadelo, porque você não tem coragem de olhar dentro dos seus olhos e perguntar: o que que eu estou fazendo aqui? Está gravando, sim. Por essa razão, eu trouxe para vocês hoje a presença real. O que que é presença real? A religião, não entenda o mal que eu vou dizer, a religião, do jeito que ela foi criada, ela na verdade causou uma grande separação entre o filho, a criatura e o seu criador. Porque a religião, ela tem a premissa de religar o homem a Deus, mas criou tantas distâncias que fica difícil esse ser humano ter contato com o Criador, porque até nas preces que foram ensinadas colocam esse Deus numa distância tão absurda que você vai mesmo se sentir sozinho o tempo todo. Criaram regras e condições para você falar com ele. Inventaram coisas que parece que para você cumprir todos os requisitos para que a sua prece seja ouvida, você pensa, não é para mim, não dá. Eu estou aqui para te dizer que não é assim. E eu vou mostrar na Bíblia para você como é que Deus cuida dos seus filhos através do conceito da presença real. Tudo começa no Éden. Como é que Deus falava com Adão e Eva? Alguém sabe? Como é que era? Fala para mim. Face to face. Final de cada dia, ele ia lá, olho no olho. Era assim ou não era? O que causa separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Só que é o seguinte, veja bem para você entender. Eu preciso construir a ideia para você entender aonde nós vamos chegar, para que essa noite você vá dormir com um alívio tremendo de saber que quem criou você, vela por você e está mais próximo do que nunca. Porque quando ele criou, ele disse o que iria acontecer. Eu estava conversando com uma família hoje e eu falei sobre a herança genética. Deixa eu falar para vocês, isso vai te dar, isso vai te deixar arrepiado. Vamos fazer o seguinte: eu conheço o Laírton, mas eu não conheço pessoalmente nem a esposa e nem se o Laírton tem mais de um filho ou dois, mas eu não conheço os filhos dele. Só que fica olhando o que vai acontecer. Laírton, libera o seu microfone que eu vou falar para você uma coisa. Feito. Laírton, você tem quantos filhos? Uma filha. Beleza.
Ela é filha biológica sua e da sua esposa. Não, é filha da minha esposa. Ok, então o exemplo não vai dar certo para nós. Eu preciso. Por exemplo, William, você tem filhos? Sim, duas filhas. Tá, beleza. São filhas biológicas? Sim, A mais velha, não preciso nem dizer o nome, só diz a idade. 19, Por que que ela é sua réplica? E a mais nova, que idade tem? 17. Por que que ela é a réplica da mãe dela? Genética, Não, é verdade ou mentira o que eu acabei de dizer? verdade. E quantas vezes eu vi suas filhas? Nenhuma, Quantas vezes eu vi sua esposa? nenhuma. Então, como é que eu posso estar afirmando isso sem nem te perguntar? Bíblia. Eu disse para esse meu amigo o seguinte: Minha existe esposa uma está coisa, ouvindo aqui, ó, e é verdade. Ó. eu sei que é verdade, isso é mais exato que matemática. Acontece o seguinte: isso está na Bíblia. A Bíblia fala assim: olha só, veja bem o poder da palavra. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Quem não estuda a Bíblia vai fazer uma análise rápida e deixa passar o essencial. Visito a iniquidade, ou seja, visito o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Sabe o que esse texto está dizendo? Está falando de herança genética. Está dizendo que os seus filhos repetirão geneticamente os seus erros. Isso é duro de se ouvir. Mas vamos pegar por que que eu sei do filho de William, da filha de William. Se você é casado e tiver uma filha e ela for dos filhos nascer uma filha, o que a psicologia quis chamar de complexo de Electra, não tem nada disso. Ela vai repetir o pai dela em 60%. Mas olha só, são 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. Mas ela vai repetir o pai. E se for homem, vai repetir a mãe. Bíblia. Quem foi enganado pela serpente, Adão ou Eva? Eva. Eva, Caim era filho mais velho ou mais novo? Caim, mano. Mais Caim era. velho. Mais Mais velho. velho. Então ele puxa a mãe. Você se lembra que quando ele matou Abel, o que que Deus falou com ele? Porque destes ouvido a voz do diabo e matou o seu irmão, o sangue dele me clama desde a terra. Lembram disso? Olha o problema. Agora vamos a outro. Jacó e Esaú. Por esta ótica, não existe dúvida de quem era o primogênito. Quem enganou Isaac para receber a primogenitura? Jacó. Jacó, Beleza. Quem ajudou Jacó a enganar o pai dele? a mãe, Raquel. E quem ficava na barra da saia da mãe o tempo todo? Jacó. ó, Jacó era o primogênito por essa ótica, sim. Tanto é que a Bíblia diz que ele, por que que tem que ser ele o primogênito? Porque o Messias viria da linha de primogenitura o tempo todo. Tinha que ser ali, estava escrito que seria ali. E ele repetiu o erro da mãe dele e pagou a conta de nunca mais vê-la. Foi encontrar-se com seu irmão para enterrar a mãe. Esse é o negócio. Então, guarda essa fórmula bíblica. Filhos repetem os erros dos pais porque está escrito em mandamento. Olha só a maravilha da Bíblia. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Tá me ouvindo? Mas o texto não termina assim. O texto diz assim: por herança genética, os seus filhos carregarão
os seus problemas ali. Não há o que você possa fazer. Mas o mesmo mandamento fala assim: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os mandamentos. Por biologia tem a herança genética maldita de Adão, mas pela graça tem a quebra da maldição que diz assim: faço misericórdia. Você transmite a maldição, a graça quebra a maldição. Você está me ouvindo aqui e é pai, preste atenção no tamanho dessa responsabilidade. O Criador vai cobrar de você os filhos que ele lhe deu. Ele vai dizer assim: William, aonde estão as filhas que eu lhe dei? Pablo, aonde estão os filhos que eu lhe dei? Não tem jeito de passar a resposta para A ou B. É você. Por essa razão, a presença real na nossa realidade, eu preciso acreditar que Ele está comigo o tempo todo, porque se eu ficar entregue à minha própria sorte, eu tenho a herança genética. Paulo fala assim: ó, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse Esse eu é o que eu faço. Aí ele fala o seguinte: então, logo que esperança me resta? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí o mesmo Paulo faz assim: nenhuma condenação há para os que estão em em Cristo. Cristo Jesus. Nenhuma. Qual é o segredo? Cristo em mim é a única esperança. Isso é presença real. Por que que ele prometeu? Ele escreveu assim, ó: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O mundo ainda existe? Sim, Então ele está aí agora com você, enquanto você está ouvindo. Porque Deus, quando promete, não traz jamais. E se ele prometeu, ele cumpre. Eis que eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. amém. Aí sabe o que que os falsos líderes religiosos diz? Não, não é assim não. Para ele te ouvir, você tem que fazer assim, assim e assado. Mentira. Querem duas provas disso? Dois homens subiram ao monte para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, quando subiu, falou: Senhor, graças te dou, porque nasci homem. Dou oferta, faço oração 3 vezes ao dia e em público. Dou dízimo de tudo. E não sou como esse publicano que está aí. O publicano não tinha coragem de olhar para o céu, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus não disse quem estava certo, ele só falou assim: quem desceu justificado. Você entendeu? A regra, o segredo, é contato com aquele que prometeu estar comigo todos os dias. E eu tenho uns textos bíblicos para compartilhar com você. Pablo, você vai falar, mas me dá só um minutinho, que eu quero ir ao texto, para não perder aqui a linha. Me dá só um minutinho. Olha só, eu quero que vocês acompanhem comigo, por favor, e entendam esse texto. É por essa razão que só vale Bíblia. E eu vou pegar uns textos, nós vamos pegar esses textos todos e nós vamos ler juntos. Olha só, eu não sei, eu não estou na minha, eu sou peregrino 3 vezes. Eu sou peregrino mineiro nos Estados Unidos, depois mineiro em Portugal e agora mineiro no Algarve. Eu estou falando com vocês direto do Algarve, aqui no sul de Portugal. E aqui eu quero que você lê isso aqui, olha só. Eu vou ler num português mais claro para você entender. Não Temos. tenha medo, porque eu sou contigo. Por que que ele não falou eu estou
estou contigo, eu sou contigo, porque aqui ele já diz o próprio nome dele. Eu sou. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você precisa, olha só, as coisas parecem simples. Você vai entender o que que é destra da minha justiça. Alguém sabe me dizer o que é destra da minha justiça? Do lado direito da justiça. É, vereis o Filho do Homem vindo à destra da majestade nas alturas. Você lembra disso? O cara cuspiu em Cristo, deu-lhe uma bofetada e falou assim: Desde agora vocês verão o Filho do Homem vindo à destra da majestade nas alturas. Te sustento com a destra da minha justiça. Sabe quem é essa? Quem é esse? Esse é o próprio Cristo. Olha o tamanho disso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Foi por isso que o Cristo falou: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas esse Cristo, ele não ficou só nisso. Ele chegou aqui, foi lá em São João 16:33. Depois de falar de um monte de sinais, um monte de coisa que iria acontecer, ele chama os discípulos para ficar apavorados. Ele vai e diz o seguinte: ele chega e fala para todos eles: Eu tenho vos dito estas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem falou que vai estar com você todos os dias, está assim, não fica desanimado. Você tem a paz em mim. Vai ter aflição, vai ter problema, vai ter angústia, vão perseguir vocês por causa do meu nome. Mas eu venci o mundo. E agora eu quero que você vá comigo nesse texto aqui. Um dos mais poderosos de todos, os Salmos da Bíblia. Porque é impossível que Davi tivesse escrito isso sem a inspiração divina. Olha só, Senhor, tu me sondas e me conheces. Veja bem se é possível. Eu quero que esse salmo, você vai entendê-lo. Porque quando você ouviu de alguém que Deus é intocável, insondável, ele não é imanente, ele é transcendente, é todo-poderoso, é tudo isso. Mas ele é Pai. E é a minha Bíblia que fala: Vede quão grande privilégio nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E olha só o que o texto fala: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, ou seja, quando era criança, pequenininha, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não posso atingir. Para onde irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tua lista, isso é onipresença. Se subir, se descer o inferno aqui é a sepultura, tá? Não é aquele lugar cheio de fogo, não. Se eu fizer na sepultura minha cama, eis que ali tu estás também, ou seja, se morrer. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Destra, olha só, a tua destra. De quem está falando aqui? Do próprio Cristo. Se disser, de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti
a mesma coisa. Deus está acima da limitação da matéria. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Agora, olha só para onde o salmista vai. Agora você vai pirar com isso aqui. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nenhuma delas ainda havia. Olha só, como é que Davi vai falar da fecundação? Ele está falando é disso aqui, olha, ele está dizendo assim: quando eu fui, meu óvulo foi fecundado, tu sabias, tu estavas lá. Quando os ossos nem existiam, quando era apenas uma forma em desenvolvimento, estavas ali. Isso é presença real. Deus está com você antes de você respirar. Ele estava lá cuidando de tudo. E ainda tem uma coisa: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu não sei por que que você está aqui, eu sei por que vim. Porque eu estou falando para vocês o que eu preciso para mim, a certeza absoluta que Deus cuida dos seus filhos e cuida de coisas que você nem imagina. Aonde você está? Aonde você está aí agora, nesse exato momento? Deus te tem nas mãos. Tem sofrimento? Tem. Eu estava eu estudei na faculdade de teologia. Ironicamente, essa menina da história que eu vou contar para vocês, eu revi há pouco tempo. Eu vou contar essa é uma das histórias mais tristes que eu já tive que viver. O rapaz estava no quarto ano de teologia e já estava com uma proposta de trabalho para a cidade de Belo Horizonte. Faltavam meses para a sua formatura e iria embora. Para quem conhece ali na Bahia, saiu na BR-101 de carona para ir para uma cidade chamada Cruz das Almas para vender geleia real para poder completar as coisinhas da formatura. Foi ele, como era uma caminhonete, eles foram sentados atrás da boleia, mas ali na caçamba da caminhonete, e o motorista estava do lado e a esposa dele estava no carona, e os rapazes atrás. Ali estava o Elmir, que depois tornou. Quando ele virou à esquerda da caminhonete, viu um Voyage com o prefeito de Itabuna, secretário, e bateram de frente. Os do Voyage morreram todos, instantaneamente. E a caminhonete, as pessoas que estavam, voaram por cima de tão forte. Foi, uns bateram na árvore, ficou pendurado lá, o outro caiu no asfalto, mas esse, ele subiu e bateu de cabeça e morreu na hora. Mas ele não ficou ferido, não fez nada, e no colo, quando chegaram, ele estava no colo da esposa, ela chorando, machucada. Eu não entendi o que ele tinha morrido. O que eu vou dizer para vocês foi o que aconteceu quando o corpo estava na capela e ela só gritava, ela não chorava. Por quê, Senhor? Aonde o Senhor estava quando deixou isso acontecer? Professor José Carlos Ramos, meu professor, que estava lá conduzindo aquilo, ele falou assim: minha irmã, eu não tenho a resposta que você quer, mas Deus estava e está no mesmo lugar quando mataram o seu filho na cruz para que você e ele tivessem esperança. Isso é muito importante de entender, porque o sofrimento, nós não estamos livres do sofrimento. O que importa é que na presença real ele prometeu estar com você. Foi ele que prometeu, eu vou estar com você.
Se é a culpa que te arrebenta, ele chegou para uma mulher que foi pega lá e falou assim: Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Deus perdoa os seus filhos. Deus ama a ponto de morrer. Então, o que que você acha que você pode fazer? Que buraco você pode entrar que ele não possa te alcançar? Quem pode dizer que Deus se afasta ou não dos seus filhos? Você é a menina dos olhos de Deus e é único. Você que está me ouvindo aqui agora, não existe uma réplica sua no cosmo inteiro. Tente imaginar quem é você para Deus. É por isso que ele falou assim: olha, quando você era uma substância ainda informe, um troçozinho, eu estava lá cuidando de tudo. Deus é especialista em corações partidos. Ele junta os pedacinhos, transforma e muda. O meu irmão está aqui, ele testemunha, porque ele vai se lembrar dessa história, que ela é muito antiga. Não era para eu estar aqui. Eu caí num buraco na minha. Era uma estrada de terra ainda, hoje tudo asfaltado, mas a Copasa daquele tempo fazia uns buracos muito profundos para poder colocar o saneamento básico. E eu soltando o papagaio lá e correndo, eu caí num buraco daquele. E tinha três bambus apontados para cima. Não era possível sobreviver. Eu não sei como é possível, mas eu desmaiei na queda, eu caí desse jeito que você está vendo aqui, ó. E um moço, seu Darcio, me tirou daquele buraco. A minha mãe não podia saber, porque ela estava de resguardo da minha irmã branca, que se ela soubesse podia dar um problema. E quando eu acordei do desmaio, eu carrego até hoje a marca no meu lado esquerdo do arame que era esticado entre os bambus, que cortou e tirou aquele pedaço, e a cicatriz ainda está aqui. E a única coisa que ficou foi isso. Deus cuida de você. Você nasceu por um propósito divino. Descubra qual é ele. E Deus está aí agora para ajudar você a entender quem é você, de onde você veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. E enquanto estiver nessa jornada, ele prometeu: Eu vou estar com você. Eu vou ouvir a sua oração. Eu vou cuidar de você. O Pai prometeu, o Filho prometeu e o Espírito Santo confirmou. Nesses dias difíceis que nós estamos vendo sinais do fim dos tempos, acredite, é muito mais agora que nós precisamos de Deus ao nosso lado. Mas nós não somos melhores do que ninguém. Só somos diferentes. Porque nós acreditamos na palavra que ele deixou para nós, seguindo os sinais que ele deixou, porque nós sabemos que seguirmos os sinais, nós vamos acabar nos braços do Pai. Filhos de Adão, que Deus abençoe você nessa noite e não se esqueça que quem prometeu nunca traiu as suas promessas, ele prometeu voltar e enquanto não volta, prometeu estar com você todo o tempo. Quebre a maldição, porque a graça que quebra a maldição está na responsabilidade dos pais e mães que estão aqui. Não deixe os seus filhos padecerem porque você não buscou a graça que restaura e que transforma. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com relacionamento. É você e Deus. Ouviu? Deus abençoe você, abençoe sua família, sua vida inteira. E amanhã, quando acordar, lembre-se que tem pessoas que estão sofrendo e não sabem que tem uma história linda de um Deus que cuida, que até carrega nos braços se for necessário. Tenham uma boa noite e durmam com Deus.